Boa noite aí, todo mundo que já chegou. Eu sou o Gustavo, eu vou estar apresentando aí sobre UCL para vocês. Então, só esperar ver se vai entrar mais alguém e aí eu já começo. Bom, por enquanto acho que é isso mesmo, então acho que a gente já pode começar. Tá certo. Então, eu me formei agora em 2022 da Escola Americana de Campinas. Eu estou no meu primeiro ano em UCL e eu fiz o programa IB, para aqueles que conhecem, para os que não conhecem, é como se fosse um programa meio internacional, é um diploma que você ganha, é um curso meio específico que você faz nos 2 últimos anos do ensino médio, e eu também, por estar na escola americana, eu também fiz o diploma, ganhei o diploma americano e o diploma brasileiro. E agora eu estou em UCL, no meu primeiro ano, é, acabando o primeiro ano, e eu estou fazendo História e Política das Américas. E enquanto eu estou estudando aqui, eu estou trabalhando também part-time, que é eu trabalho, não trabalho em tempo integral, eu trabalho algumas horas por semana, acho que geralmente em torno de 20 horas por aí. E eu trabalho numa creche para crianças com deficiências, e eu trabalho de segunda, terça, quarta e sábado, no período da tarde. Então, sobre a universidade, ela fica aqui em Londres, na Inglaterra, no Reino Unido, e tem mais ou menos 51 mil alunos, dos quais 25 mil são alunos de graduação, mas é uma universidade assim que você muitas vezes não percebe o tamanho dela porque ela fica no meio de Londres, então não é igual nas universidades americanas que você mora num campus e você vê o tamanho da universidade, que todos os alunos moram ali, ou pelo menos sempre estão ali. E eu esqueci de falar isso, mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa assim, manda na aba de Q&A, de perguntas e respostas daqui do Zoom, que aí, ao final da apresentação, eu vou tirar um tempinho para responder tudo bem? Mas, enfim, continuando, a UCL ela fica no meio de Londres, em um bairro que chama Bloomsbury. Eu não sei se alguém que está assistindo já visitou Londres, mas é um bairro bem bonitinho, é um bairro universitário, é, tem uma história meio conhecida por ter sido onde vários revolucionários e grandes pensadores moraram. O, Acho que o exemplo que mais gente vai conhecer provavelmente é o Vladimir Lenin. Ele, inclusive, morou na minha rua. Mas, sim, o campus fica aqui e estão construindo um novo que fica em Stratford, que é um pouquinho mais afastado do centro, mas, em geral, todas as aulas praticamente são aqui. Eu tenho amigos que têm aulas que são um pouquinho mais ao norte de Londres, mas a grande maioria das aulas são aqui e em Bloomsbury, e todas as minhas aulas são em Bloomsbury. E aqui é onde fica o campus principal. E o UCL tem 11 faculdades e mais ou menos 70 departamentos, acho que é um pouquinho menos, se eu não me engano, 68. E é considerada uma das melhores universidades do mundo pelos rankings, mas eu aconselharia vocês a não só olhar ranking na hora de escolher faculdade, porque o ranking não diz muita coisa, tá? Quando o pessoal do daqui para fora falar isso para vocês, não é só da boca para fora, é porque é verdade. O que conta mesmo é a experiência e escolher o que é melhor para você. Mas se alguém quiser tirar print dessa tela aqui, só para saber uns fatos principais de UCL, os rankings geralmente colocam ela como entre as 20 melhores do mundo. Esse ranking aqui, o QS World Rankings, colocou ela como oitava e quarta na Europa e quarta no Reino Unido. E aí, bom, tem diversas informações aqui, se vocês
são fatos sobre o UCL, mas o foco principal dessa apresentação é mais eu falar sobre a minha experiência mesmo. Tá. Então, quando eu conheci o UCL através daqui para fora, porque eu não conhecia antes de começar o processo de application, eu fui pesquisar e eu me deparei com essa frase aqui, e eu lembro que, assim, na época eu nem pensei tanta coisa, eu estava com muita universidade para ver e tudo, e aí depois eu só fui é, me deparar com ela de novo quando eu fui me preparar para essa apresentação, e eu percebi que ela realmente é uma frase muito verdadeira e tem muito a ver com a minha experiência. E como é essa experiência acadêmica? Primeiro que o céu é bem diferente do que eu era acostumado no Brasil e do que está sendo a experiência de alguns amigos meus em outros lugares do mundo, como por exemplo nos Estados Unidos ou na Holanda, que aqui tem muito menos aula e muito mais ênfase em estudo individual. Eu, por exemplo, tenho 11 horas de aula semanais, o que pode parecer muito, muito pouco. Para mim, quando eu me mudei, era bem pouco mesmo. Assim, foi um choque muito grande, mas tem muita ênfase no estudo individual. Então, eu estou sempre lendo, estou sempre fazendo alguma coisa relacionada às aulas, porque realmente é uma experiência muito individualizada. E isso tem várias vantagens e desvantagens também. Eu vou falar sobre as desvantagens mais para frente. Mas o que eu gosto disso é que eu tenho bastante tempo livre para focar nos meus próprios interesses e explorar a cidade, conhecer Londres, porque a vantagem de morar aqui é que tem muita coisa para fazer e muita oportunidade também. Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar, tenho amigos meus que gastam tempo na biblioteca pesquisando sobre outras coisas que não tem nada a ver com o nosso curso em geral. Tenho, tenho outras pessoas também que se envolvem mais com clubes, fazem várias coisas, e esse tempo reduzido de aula permite com que você faça isso. Como que as aulas funcionam? Bom, no meu caso, eu tenho aulas expositivas, que são palestras, e grupos de discussão, que são seminários. Então, o tempo dessas aulas varia, mas assim, no meu caso, é 1 hora de aula expositiva, depois 1 hora de grupo de discussão em outro momento da semana, depois que a gente já fez todo o trabalho que a gente precisava para aquela semana. Então, por exemplo, a gente tem um tema por semana para cada aula. No meu caso, tirando minha aula de língua, que aí é outro tipo de aula, que aí é só uma aula, acho que mais parecida com o que a gente tem no Brasil, que a gente fica lá, o professor fala, a gente trabalha durante a aula, esse tipo de coisa. Mas as matérias do meu curso mesmo, eu vou para uma palestra, assisto, o professor apresenta o tema, eu tomo nota, faço as leituras durante a semana e depois a gente discute em sala com a ajuda de um professor guia o debate, mas a gente faz isso em outro momento da semana. E aí os recursos que eles colocam para a gente ler são de altíssimo nível, fora que a gente tem, são assim, de altíssimo nível em que sentido? É que geralmente são as pesquisas mais recentes da academia no nosso assunto. Então a gente lê a pesquisa mais recente que saiu, que eles consideram que é a que mais resume aquele tema até o dia de hoje. E fora que você tem acesso a todas as bibliotecas de UCL, fora as outras bibliotecas universitárias, você não com seu cartãozinho de UCL, mas você não paga nada, você se registra e é muito fácil, é só você colocar que você é um aluno de UCL, colocar seus dados e aí você pode entrar e trabalhar lá. Eu vou para a biblioteca de UCL principalmente, mas eu também vou para as outras
dependendo do que eu precisar. E a maioria dos professores são, principalmente os palestrantes, eles são pesquisadores em suas áreas, muitos deles têm livros publicados, então são realmente, têm muita experiência naquilo que eles fazem. E os professores que guiam os debates nas aulas que não são expositivas, eles geralmente são alunos de doutorado em UCL no nosso curso, ou pelo menos num curso muito parecido. Então, por exemplo, meu professor de política, ele não é aluno de doutorado em política, ele cursou política na faculdade no mestrado, junto com história, e ele está fazendo doutorado em outra coisa, mas ele tem bastante experiência para conseguir guiar um debate. E aí, como funciona o ano letivo, que também é muito diferente. Então, são 20 semanas de aula, divididas em 2 períodos de 10 semanas, mais um período de prova. Então, na verdade, o meu segundo período acaba amanhã, e aí eu vou ter um mês de férias, para depois eu voltar para Londres e ter um mês só de prova. E aí, é, o primeiro período começa na primeira semana de outubro, e no primeiro ano ele começa um pouco antes, porque você tem uma semana introdutória. Então, no meu caso, meu ano letivo desse ano começou dia 26 de setembro, que é bem mais para frente do que seria se eu tivesse me mudado para os Estados Unidos ou para a Holanda, que começaram em agosto. E aí terminou em dezembro, eu tive 3 semanas de férias, voltei para cá. Minhas aulas voltaram acho que dia 5 de janeiro, 6, 7, por aí, comecinho de janeiro. E aí foi até, vai até amanhã, dia 24 de março, e aí eu tenho um mês de férias, e depois eu volto e faço prova. E aí você também tem um negócio que chama Reading Week, que como você tem uma carga muito grande de leitura, a cada 5 semanas você tem uma semana de férias que você usa para recuperar as leituras que você perdeu, e geralmente logo após essa semana seus professores geralmente marcam exames para você fazer, marcam provas ou entrega de trabalhos, esse tipo de coisa. No meu caso, como o meu curso é muito mais voltado para a escrita de redações ao invés de provas, a gente não teve nenhum exame tipo em pessoa e que a gente precisasse estudar muito. Então, eu sempre fiz as minhas leituras, não tinha muitas leituras que eu não tinha feito. Então, eu usei a minha primeira Reading Week no começo eu viajei para encontrar um amigo meu na Holanda. Tem essa foto aqui da gente em Amsterdã. E nessa última que eu tive agora, que foi em fevereiro, eu usei só para trabalhar. Ao invés de trabalhar 4 vezes por semana, eu trabalhei a semana inteira, 6 dias, eu acho. E aí eu usei essa oportunidade para trabalhar mais e para ganhar mais dinheiro e tudo mais. E aí eu não precisava eu não usei tanto para estudar porque eu não precisava. Eu já estava meio que em cima das coisas que eu precisava fazer. E também outra vantagem de morar aqui é que viajar é algo muito fácil e contribui muito para o seu aprendizado dependendo do seu curso e para o seu aprendizado fora da faculdade também. Então, ao invés de voltar para o Brasil nas férias de dezembro, eu viajei para Portugal para conhecer. Eu fui sozinho, fiquei lá na casa de uns amigos e tudo. E essa segunda foto aqui foi em Porto. E é o que eu falei, o sistema de ensino aqui permite com que você faça várias atividades totalmente fora da universidade. E outro aspecto aqui da minha experiência fala um pouco sobre a vida em Londres. Então, é, basicamente, assim, o que você procurar, você provavelmente vai encontrar. Tem muita oportunidade de coisa para fazer. Teatro,
biblioteca, museu, cinema, comida de todos os lugares, restaurante, feira, um monte de coisa, parque. E eu fui em várias coisas assim que eu nunca tinha ido no Brasil. Eu fui em feira hippie, fui em várias coisas assim que foram experiências muito legais e que simplesmente morar em Londres, assim, de conversar com o pessoal, você vai conhecer. Eu nunca tinha vindo para Londres antes de morar aqui, eu não sabia direito, assim, tirando provavelmente o London Eye e o Big Ben, eu não conhecia mais nada. E acabei conhecendo, assim, por conversar com as pessoas, por entender, por topar fazer coisas junto com eles. E acabou que eu fui conhecendo mais a cidade, isso foi muito legal. E outra coisa muito boa de Londres é que tem uma diversidade demográfica fantástica. Você conhece gente de todos os lugares do mundo. É uma cidade extremamente internacional e o Ciel é muito internacional também. Eu esqueci de mencionar isso, mas tem aqui que hum, calma. É, metade dos alunos basicamente são alunos internacionais. E aí eu conheci gente de todo lugar do mundo mesmo. Apesar que, se eu tivesse que falar, fazer uma crítica, tem relativamente poucos alunos da América Latina comparado a outros lugares do mundo, mas, assim, não é só a Europa que está aqui, tem gente da Ásia, da África, da Austrália e de todo lugar do mundo. É um pouco mais difícil encontrar latino-americano, mas tem também. E outra coisa muito legal de Londres é que o sistema de transporte público funciona muito bem, então é muito fácil de acessar os locais mais distantes da cidade. Não é algo muito complicado, só leva tempo às vezes, e isso pode ser um pouco irritante, mas eu vou falar sobre as desvantagens daqui a pouquinho. E essa aqui são algumas fotos que eu tirei. Essa aqui foi no museu, na Galeria Nacional, é uma pintura do Van Gogh. Esse aqui foi um passeio de barco que eu fiz, que eu vi o London Eye. E essa aqui é a Chinatown, que fica bem pertinho de UCL, inclusive. Eu muitas vezes vou lá andando para comer ou fazer outras coisas. E quanto às atividades extracurriculares em UCL, não sei se dá para chamar assim, porque faz parte do ambiente da universidade, mas não tem a ver com as suas aulas. Bom, a organização que basicamente coordena isso tudo é a União de Estudantes de UCL, é o Students Union, e ela coordena todos os grupos estudantis, então todos os times de todos os esportes, todos os grupos relacionados à música, os grupos culturais, os grupos relacionados a carreiras, os grupos políticos, os grupos relacionados à identidade, todos esses grupos estudantis basicamente são coordenados pela Students Union, e ela também toma conta dos espaços comuns dos estudantes, então a gente tem os cafés e bares estudantis, que são o Phineas e alguns outros. O Phineas é o nome do bar principal que todo mundo vai, que toca música e esse tipo de coisa, e sempre tem noites onde os grupos de música sempre tocam. E eles também coordenam a representação estudantil dos funcionários nos assuntos políticos. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, porque o momento político do Reino Unido está um pouco conturbado e eles tiveram realmente que fazer esse trabalho de representação num assunto político que não envolvia só a universidade. E também eles coordenam oportunidade, eles oferecem oportunidade de trabalho voluntário. Então, se você gosta desse tipo de coisa, você pode entrar em contato com eles através do site e eles conseguem te direcionar. Então, aqui são alguns exemplos. Esse aqui é o bar que eu estava falando, é o Phineas.
Isso aqui é o time de futebol de UCL, foi o grupo que eu participei. E aqui é uma greve de alunos, foi uma greve recente, foi esse ano, eu estava aqui. É, mas eu já explico sobre isso um pouquinho mais para frente. E aqui é o que eu falei sobre trabalho voluntário. Quanto à moradia e alimentação, no primeiro ano você tem moradia garantida. Todo mundo que aplica para ter moradia e é um aluno de primeiro ano vai conseguir, 100% de certeza. E a universidade tem 26 residências que pertencem a ela e tem mais residências que não são da universidade, são residências privadas, mas são residências apenas para estudantes. E eu tenho alguns amigos que moram nelas e que elas ficam também dentro da universidade. Então, se você preferir por algum motivo, se você for colocado numa residência que não é tão perto assim do seu curso, ou do campus, ou de algum lugar que você queira estar perto, você pode trocar para uma residência privada. Eu, no caso, eu consegui eu apliquei para a moradia que eu queria. Eu sugiro que se você vier para cá, para a UCL, você pesquise a localização da sua moradia, porque eles dão a localização. E aí eu simplesmente pesquisei onde era o instituto onde eu ia ter mais aula, que é o Instituto das Américas, e tinha uma moradia que era colada com ela, no mesmo prédio, assim, no prédio atrás. E eu consegui essa moradia, então eu não precisei fazer isso. Mas eu tenho amigos que foram colocados em moradias que eram um pouco afastadas do campus e eles preferiram mudar para moradias privadas. Então isso é uma possibilidade, caso alguém queira. E os quartos, ao contrário dos Estados Unidos, você não tem roommates, você não tem, desculpa, você não tem alguém com quem você divide quarto, são quartos individuais. E alguns quartos individuais têm banheiro, outros não têm, e aí você divide um banheiro com, com os outros estudantes, tem um por andar, geralmente, ou dois por andar. E tem algumas residências que servem, aliás, algumas não, duas residências das 26 servem comida, e nas outras você compartilha uma cozinha com todo mundo do seu andar, dentro do seu, do seu hall, do seu dormitório. A maioria das moradias ficam aqui em Bloomsbury, ficam bem próximas à universidade, mas tem algumas que são bastante afastadas do campus, principalmente algumas privadas. Então, eu tenho uma amiga que mora em Wembley, que fica uns 30 minutos daqui de metrô, só que é uma moradia privada, ela escolheu morar lá. E no meu caso, eu tenho uma residência com refeitório. O menu, ele varia todos os dias, ele inclui pratos de vários lugares do mundo. Nem sempre é tão bom, mas tem dias que é bom, sim. Tem uma foto aqui que mostra um exemplo de prato. Eu tirei foto outro dia para essa apresentação, mas te alimenta bem, tem café da manhã e jantar. Eles não estão muito eu acho que eles não são muito acostumados a comer almoço, né, igual a gente está acostumado. Eles geralmente só comem um lanche, alguma coisa assim, um sanduíche, uma salada. E mas café da manhã e jantar eles servem. Não é você que se serve, tipo, você não pode ir lá e pegar duas vezes, pelo menos no caso do meu refeitório. Você tem várias opções, aí você escolhe um prato principal, dois pratos que são acompanhamentos, você pode pegar uma sobremesa, nesse caso eu peguei duas, porque não tinha ninguém olhando, e, é, e pode pegar suco também. E aí tem pão, tem salada que você pode pegar à vontade. E esse aqui é um exemplo de quarto. Esse aqui foi a foto que eu usei para escolher o meu quarto. O meu quarto é basicamente igualzinho a esse aqui. E isso é o que é, eu tenho para falar sobre moradia. Eita, calma aí. Tá. Quanto à qualidade de vida e segurança, tem várias opções de academia.
em Bloomsbury. Uma delas é da universidade, que é coordenada pelo grupo estudantil. É uma boa academia, eu já fui lá uma vez, mas eu preferi me inscrever em outra porque eu gostei mais, eu achei ela mais quieta, não tinha tanta gente, mas tem umas 5 ou 6 opções de academia nesse bairro aqui que você pode se inscrever. Você ganha um descontinho a mais na academia da universidade, mas não é tanto assim. Geralmente você paga, acho que na academia da universidade, umas 20 libras por mês, e nas outras, entre 25 e 35. E com relação à saúde mental, você tem suporte por parte dos departamentos da universidade e do grupo estudantil. Então, por exemplo, meu departamento tem uma profissional que ela, se eu não me engano, ela é psicóloga ou algo assim, mas ela sempre manda e-mail para a gente, oferecendo da gente marcar reunião se a gente precisar de qualquer coisa, não só com saúde mental, mas com qualquer problema que apresentar, mas ela foca principalmente em saúde mental dos estudantes. E o Students Union também faz a mesma coisa. Se vocês contatarem eles, eles têm um departamento que é especializado em lidar com isso e que pode te ajudar. Eu nunca precisei, eu não sei como funciona, mas eles são bastante, eles dão bastante valor, bastante importância para esse tipo de coisa aqui. E se você tiver qualquer problema, eles são muito compreensivos e estão dispostos a te ajudar. O que eu digo sobre as residências é que, no meu caso, a minha residência ela tem funcionários. Então tem um porteiro, tem o pessoal que prepara comida, tem gente que limpa os corredores e tudo mais. E é tudo muito bem feito. É, é realmente muito bom de morar aqui. Mas tem algumas residências que elas não têm funcionários próprios, e elas são meio que administradas pelos próprios alunos. E, claro, se houver algum problema, os alunos podem contatar alguém de UCL para ajudar a resolver. Quando eles recebem essa moradia, eles recebem toda uma orientação de como fazer isso. E aí, claro, que nessas moradias pode ficar mais sujo, geralmente fica. Eu tenho amigos que moram em algumas dessas, mas assim, a maioria das residências tem funcionários e as que não têm são muito pequenas. São coisas, por exemplo, a minha residência deve ter umas 300, 400 pessoas. Essas que não têm funcionários têm, acho que, em torno de 15, 20. Então, não é todo mundo que mora lá. São bem poucas pessoas. E quanto a eventos e festas, esse tipo de coisa, tem todos os dias em vários lugares de Londres, não só com a faculdade, com a universidade, mas a universidade tem os próprios eventos que acontecem toda semana em dias específicos e você pode ir sempre que quiser. Você só precisa baixar um app de compra de ingressos que é da universidade e aí você pode comprar esses eventos e sempre que você quiser, basicamente. A universidade tem um próprio hospital, que é esse aqui que está na foto, e é extremamente acessível para todo mundo que mora em Bloomsbury. Eu nunca precisei ir, eu não sei como é o atendimento, eu acho que é bom, não sei, mas basicamente tem um hospital aqui do lado, se eu precisar, ou se qualquer aluno precisar, e ele é frequentado também por gente que não é da universidade, mas tem um hospital aqui do lado. E a UCL também possui um número de emergências que está disponível 24 horas por dia, que eles te passam assim que você chega aqui e está na sua semana de introdução. Então, todos os alunos têm esse número, caso precisem. Eu também nunca precisei. Quanto às oportunidades de carreira,
O UCL também tem um departamento próprio que lida com isso, que é o Centro de Carreiras, o Career Center, e eles te ajudam principalmente com a orientação, com as escolhas de carreira e as informações sobre diferentes setores do mercado de trabalho, oportunidades de emprego, que variam desde empregos em tempo integral, empregos igual ao meu, que são part-time, que você só trabalha algumas horas, estágios, programas de verão, trabalho voluntário, etc. E tem em vários lugares do mundo, não é só em Londres. E sempre tem muita oportunidade. Foi, inclusive, através do Career Center que eu consegui o meu emprego. E eles também fazem, se você quiser, um acompanhamento e eles te orientam para construir um currículo competitivo, para conseguir, para te ajudar a conseguir mais oportunidades. Então, se você precisar de ajuda para construir seu currículo, para montar ele, ou se você quiser treino com entrevista, com esse tipo de coisa, eles te ajudam. Minha experiência pessoal com Career Center, eu não contatei eles para montar um currículo, porque eu já tinha um que eu construí durante o período de application e tudo, e aí eu só me inscrevi no sistema deles de receber e-mails diários com é, oportunidades no sistema deles que surgia e que você podia aplicar. Então, por exemplo, eu recebia, que nem essa foto aqui está mostrando, um e-mail desses todo dia, e aí apareceu essa oportunidade de trabalhar é, como ajudante nessa creche, e aí eu apliquei, fiz uma entrevista, passei, e aí eu comecei a trabalhar. E foi um processo realmente bem simples, porque com o seu visto aqui na Inglaterra, ao contrário dos Estados Unidos, em que, se eu não me engano, no primeiro ano você só pode trabalhar dentro da universidade, aqui você recebe o seu visto e você pode trabalhar 20 horas por semana enquanto você estiver morando aqui, sendo estudante, né? Então, diversos amigos meus trabalham também e sempre é fora da universidade. Apesar de que a universidade também oferece emprego, principalmente como garçom ou algo assim nos estabelecimentos da universidade. Então, agora que eu falei sobre tudo isso, eu vou falar um pouco sobre os pontos negativos. Acho que, assim, o primeiro provavelmente é a independência, e talvez independência até demais, porque, como eu falei, é um sistema muito individualizado, muito mesmo. Então, e você está morando numa cidade grande, onde você não está num campus só com aluno. E como você não fica muito tempo nas aulas, e você sempre está fazendo as coisas sozinho, às vezes, assim, você precisa tomar a iniciativa para você conhecer, para você fazer amigos. E isso fica mais difícil, às vezes, quando você, por exemplo, não se relaciona tão bem com o pessoal do seu dormitório, como é o meu caso. Assim, eu não tenho alguns amigos aqui, mas a maioria eu não fui, é, não fiz tanta amizade, e aí fica um pouco mais difícil de, por exemplo, você ter sempre alguém com você, que nos Estados Unidos, por exemplo, quando você tem alguém que mora junto com você no mesmo quarto, você está sempre junto de alguém, sempre está conversando, sempre está tendo contato humano, sempre está saindo com outros estudantes. E aqui, como você está numa cidade grande, muitas vezes você fica sozinho, então você precisa tomar a iniciativa para sair com outras pessoas e tudo. Então, é uma independência muito grande em todos os aspectos. E às vezes isso causa um sentimento de solidão que você precisa aprender a lidar e que às vezes é difícil, não é muito fácil. Outra coisa é o clima de Londres. E eu era uma pessoa que, quando eu estava fazendo todo esse processo de application, foi uma coisa que eu menosprezei muito, que era assim, quando apresentavam no para mim as universidades, eu pesquisava e eu via que o clima era frio, ou frio ou quente, eu nem olhava para isso. Mas isso influencia muito, sim, porque, por exemplo, aqui em Londres a maioria dos dias são cinzas,
frios e chuvosos. Isso influencia muito no seu humor, principalmente assim no inverno, quando escurece às 4 da tarde. É uma coisa que não está acostumado, então que a gente não está acostumado. Então afetou meu sono, afetava meu humor. Era algo muito difícil de lidar. Agora eu já estou melhor acostumado, mas realmente assim o sol faz bastante falta e influencia bastante na sua vida, mesmo que você não perceba. Então eu sugiro que vocês também olhem para isso, se vocês quando vocês estiverem escolhendo as universidades. É, deixa esse aqui da política do Reino Unido por último, que é um pouco mais complexo, mas outra coisa é a cidade grande. Então, provavelmente as pessoas que estão me assistindo, nem todo mundo mora numa cidade grande igual São Paulo, mas eu morei em Campinas, que era uma cidade relativamente pequena, então eu não estava muito acostumado com a dinâmica de cidade grande, então para ir trabalhar, por exemplo, assim, em Campinas eu fazia qualquer coisa em 15 minutos de carro, aqui eu demoro 1 hora para chegar no trabalho, de metrô e trem. E aí isso afeta muito, sabe? É uma coisa meio difícil de você se adaptar no começo se você não está acostumado com isso. Fora que Londres é bastante caro de morar. O custo da universidade, comparado com as outras, é bem menor comparado com outros países, no caso, é, fora da Europa. Mas o custo de morar em Londres é, é caro é, e principalmente por causa do frio, fica bastante, é, pesa muito mais. E o que eu falei da solidão também, por você sentir, às vezes, que você tá num ambiente, assim, com muita gente, você fica se sente meio sozinho também. Então, é uma coisa que você também precisa se adaptar. Fora que tem diversas diferenças culturais, que também é uma coisa meio difícil de lidar. O fato das pessoas serem mais frias, menos abertas, que você precisa tomar mais iniciativa para fazer amizade e que as amizades com pessoas que não são do Brasil são geralmente têm dinâmicas bem diferentes, então não é uma coisa que fica muito íntima de cara. Você precisa fazer um esforço, sair junto, fazer coisas diferentes que a gente não está acostumado, igual em café ou estudar junto, até você construir essa intimidade. Então isso é uma outra coisa que é um ponto meio negativo de você precisar se adaptar a isso. E o sistema de ensino, claro, que eu falei, é muito individualizado, você precisa fazer as coisas sozinho, não tem alguém ali te estimulando. Muitas vezes, que nem no meu caso, eu precisava fazer leitura toda semana, mas eu não precisava nunca quase nunca estar fazendo trabalhos mesmo, de, por exemplo, ler e responder pergunta, que é o que a gente geralmente está acostumado, de sempre fazer um trabalho que fixe aquele conteúdo que a gente leu na nossa cabeça. Então, quando você precisa fazer tudo isso sozinho e não tem muita expectativa, é muito fácil de largar o pé, sabe? E de não fazer. E, e aí isso pode te trazer problemas depois, porque as coisas acumulam e aí depois você precisa estudar mais. Então são expectativas bastante diferentes e que é uma coisa um pouco difícil de se adaptar também e que às vezes você sente que talvez você não esteja sendo muito desafiado. Mas aí, claro, depende do seu curso também. E eu sugiro que vocês pesquisem a respeito disso. E caso vocês entrem em UCL, antes de vocês escolherem se vocês vêm para a UCL ou não, eles sempre fazem uma reunião, assim, vão te mandar e-mail com os professores do seu departamento para você fazer perguntas e tudo. Então, eu sugiro que se alguém entrar, vocês perguntem para eles esse tipo de coisa, quais são as expectativas do curso, como funcionam as aulas, não sei o quê, porque é importante de saber isso antes de vir para cá. E, por último, a política do Reino Unido, principalmente assim com a guerra na Ucrânia, o preço da energia, principalmente, tem aumentado muito e está com uma inflação bastante grande, acho que é 12,5% ao ano aqui. Então,
houveram muitas greves esse ano no Reino Unido, muitas mesmo, assim, todo mundo entrou em greve, enfermeiro, motorista de ambulância, motorista de trem, motorista de metrô, os professores da universidade. Eu perdi, acho que uns 20 e poucos dias de aula por causa de greve. Enfim, paralisou a cidade por bastante tempo. Isso foi uma coisa que afetou muito a minha experiência no geral, principalmente porque a gente já tem menos aula, né, do que o normal. Eu tentei conciliar isso fazendo, trabalhando mais, mas assim, as pessoas que não se envolviam muito, que não tinham outra coisa fora da universidade para fazer, acho que sofreram ainda mais com a questão da solidão e de sentir que não estava aproveitando muito a experiência. Mas pelo menos isso isso é uma coisa bastante única, né, desse momento. Então não é um problema que vai acontecer sempre. Eu espero que ano que vem já esteja melhor. Mas isso foi uma coisa que eu sofri pelo menos durante esse ano. E, finalmente, agora, falar um pouco sobre como a Daqui para Fora me ajudou. Então, eu entrei no nono ano na Daqui para Fora e eu fiz todas as sessões informativas sobre os aspectos importantes da application. Então, eu conhecia bastante como funcionava o processo, o que eu precisava fazer. Eu apliquei para todos os lugares, não foi só para o Reino Unido. Então, com questão de testes padronizados, como SAT, TOEFL e um teste que eu fiz para aplicar para uma das universidades aqui no Reino Unido. Todos eu recebi auxílio, eu fiz aula particular e daqui para fora me direcionou, me explicou como era o teste, o que que eu precisava fazer, quais eram as notas, assim, mais ou menos de corte que eu precisava atingir. E isso foi muito bom porque foi uma coisa que eu não tive na escola. Assim como redações, que eu tinha ajuda individual com isso. Então, eu fazia redação, mandava para corretora de redações, ela me devolvia geralmente no mesmo dia. E era uma coisa que eu também não tinha na escola, uma ajuda individual, assim. Os outros alunos da minha escola tinham que mandar para nossa college counselor e ela que corrigia e demorava um tempo, porque ela tinha que corrigir de todo mundo. E tem escolas que não tem alguém especializado nisso, então daqui para fora tem e ajuda muito. Ainda mais que no Reino Unido você não precisa fazer prova padronizada na maioria das vezes, pelo menos em UCL você não precisa. Então a redação é muito, muito importante e foi crucial para eu conseguir entrar aqui, além das notas. E, claro, na orientação da escolha das universidades e ajuda com prazos. Então, quando eu falei pro pessoal daqui para fora o que que eu procurava na universidade e tudo, eles me apresentaram várias opções e o CEL foi uma delas, eu não conhecia e eu acabei vindo para cá. E eles também te ajudam muito com prazos, então eu sabia exatamente quando eu precisava entregar cada coisa para cada universidade. Isso foi muito importante. É, e essa aqui foi finalmente assim o e-mail que eu recebi quando eu passei em UCL e eu espero que todos vocês recebam um e-mail desse e fiquem tão felizes quanto eu fiquei quando eu recebi a minha carta de aceitação. E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vi que vocês mandaram algumas, eu vou responder todas agora. Beleza, primeira pergunta. Esse trabalho part-time tem alguma restrição se você estiver fazendo o curso? Olha, o... tem vários tipos de trabalho part-time. Então, no meu caso, eu peguei um contrato de 0 horas, que significa que basicamente, eu escolho os turnos que eu vou trabalhar. Então, se eu tiver algum projeto, alguma coisa, eu não preciso ir, desde que eu avise o meu chefe.
E então, assim, eu escolhi um trabalho e os turnos que funcionavam com meus horários de aula. E eu tenho amigos que trabalham em várias coisas diferentes e você só precisa tomar cuidado para não interferir com o seu horário de aula, porque você precisa ir para pelo menos 70% das suas aulas para você manter o seu visto e poder passar de ano. Mas tem diversos trabalhos aqui que você pode fazer que funcionam muito bem com o horário de aula por ele ser um horário bastante reduzido. Tudo bem. Tem alguém aqui perguntando, pedindo para eu comentar sobre as residências estudantis na universidade. Você falou que eu sei que eles ofertam a moradia, mas você tem alguma recomendação? Olha, as residências estudantis da universidade tem dois tipos principais. As que pertencem à universidade têm residências privadas também, mas as que pertencem à UCL, que você vai entrar em uma no seu foundation year, com certeza, no seu primeiro ano, que são as residências que servem comida e que têm funcionários, e as que não servem comida e que podem ou não ter funcionários. Eu sugiro que você, dependendo assim do que você é capaz de fazer, do que você quer fazer, sugiro você primeiro olhar a questão de comida. Eu escolhi uma residência que serve comida para eu não precisar me preocupar com isso, não precisar me preocupar com fazer meu próprio café da manhã, almoço e jantar. E eu também escolhi a minha baseado na proximidade com o meu instituto. Então, a minha residência ela fica colada no instituto onde eu tenho aula, a maioria das minhas aulas. Então, eu sugiro que quando você recebe o, é, as opções de moradia, você primeiro pesquisa a localização dessa moradia e a localização do seu instituto, dependendo do seu curso. Sugiro que você pesquise se a residência serve comida ou não, porque você pode aplicar, né, para residência. Então, aplique para uma que seja perto do lugar onde você vai ter aula, que sirva comida ou não, dependendo do que você quer, e que também caiba no seu bolso. Tem diferentes quartos, diferentes opções. Tem quarto que é duplo, que tem banheiro. Tem quarto que é individual e não tem banheiro. Quarto duplo, no caso, não duas pessoas morando, mas quarto com cama dupla. E aí, eu sugiro que você faça isso. Pesquisa bem, baseado no que você quer. Eu sei que você não está nessa área, mas você saberia me dizer como são os laboratórios da UCL, especialmente de biologia, física, biotecnologia? A impressoras 3D e outras tecnologias desse tipo? Bom, pelo que eu ouvi dizer, os laboratórios são muito bons e muito avançados, mas eu não, como você disse, eu não estou nessa área, eu não posso te informar muito bem, mas eu tenho amigos nessa área, então você pode, se você quiser, entrar em contato comigo. Eu vou deixar meu e-mail aqui no final. Se alguém quiser mandar alguma coisa, eu posso tentar responder ou te passar para passar o seu contato para algum amigo meu. No caso, eu tenho amigos brasileiros que fazem, que cursam essa área e eles podem te informar melhor. Mas aqui em UCL é uma das melhores universidades do mundo em questão de tecnologia e pesquisa. Então, com certeza, os laboratórios são de muito alto nível. Poderia falar um pouquinho mais sobre como foi conseguir um emprego? Por ser estudante, você automaticamente pode trabalhar, mas você precisa de alguma autorização específica do governo? A universidade ajuda nesse trâmite ou contato de trabalho é feito somente entre aluno e empregador? No meu caso, a universidade, através do centro de carreiras, ela oferece todas as oportunidades, mas você que envia o seu currículo, você que tem que entrar na página e enviar o seu currículo para o empregador. E aí, no meu caso, assim, o que eu precisei fazer foi só levar o meu passaporte e o meu certificado
chama Biometric Residence Permit, que é a minha permissão de morar aqui, basicamente, quando eu fui fazer a entrevista. E aí eles fizeram toda a pesquisa para ver se os meus antecedentes e tudo por conta própria. Então foi um processo relativamente simples. Não precisei fazer nada tão específico assim, além de mandar o currículo. Boa noite. Você teve que fazer o Foundation Year? Eu não precisei fazer o Foundation Year porque eu fiz eu já fazia, eu fui para uma escola americana, então eu já sabia inglês e eu tinha a prova que eu sabia inglês. E segundo que eu fiz o programa IB. Então, é um currículo que eles aceitam e eu não precisei fazer o Foundation Year, mas eu tenho amigos que precisaram fazer, principalmente os que estudaram em escola brasileira e vieram para cá direto, assim. Eu não sei exatamente como isso funciona, mas eu não precisei fazer. Quais são os custos da universidade, moradia, alimentação, etc. Tá, então, para aluno internacional, o custo da universidade é 24 mil libras por ano. Quanto à moradia, varia muito, depende do quarto que você pegar. Mas tem quartos que são desde 600 libras até 1.300 libras por semana, dependendo do quarto que você pegar. E a alimentação, se você tiver numa residência como a minha que serve, você não paga nada, está incluso no aluguel. E fora do se você está em uma que não serve, você precisa comprar a sua própria comida no mercado. Mas a recomendação de UCL, pelo menos assim, o que eu li quando eu estava pesquisando sobre é que, geralmente, em média, os alunos os alunos de UCL gastam em torno de 600 libras por mês. Pode ser menos, pode ser mais, mas em torno de 600 libras, e isso vai para mercado também. Mas, por exemplo, eu já, principalmente em mercado tem mercados com opções mais baratas, como eu sugiro, por exemplo, o Lidl, que é um mercado alemão. Você pode comprar as coisas muito baratas. Então, eu já comprei tudo as compras do mês, basicamente, porque eu tenho geladeira no meu quarto, e compras não só relacionadas com comida, mas coisa de lavanderia, esse tipo de coisa, por 50 libras, e foi só o que eu gastei no mês inteiro. A transição do modelo de ensino do Brasil para a Inglaterra, Londres, foi muito difícil. Assim, foi um pouco diferente, com certeza. É uma coisa, é uma experiência bastante diferente do que eu estava acostumado, principalmente por ter muito menos aula e por ser muito individualizado. Mas não foi, não foi tão sofrido assim. Requer uma certa adaptação, sim, não vou mentir, é verdade. É, no começo você estranha bastante, mas você se acostuma depois de um tempo. E é claro, isso depende muito do curso que você quer e esse tipo de coisa. Quanto às bolsas de assistência financeira, você teve alguma experiência relacionada a bolsas que tem tudo isso? Eu não tive, mas eu conheço gente que teve. Então, se você pegar meu e-mail com alguém daqui para fora, ou eu vou deixar ele aqui no último slide, eu posso tentar te direcionar para alguém que pode responder essa pergunta melhor. A UCL tem um foco de área ou é bem distribuído os tipos de curso e os níveis desses cursos? É bem distribuído. Eu diria que, assim, a UCL tem muito um ensino voltado para pesquisa e para academia, mas isso varia bastante dependendo do seu curso e da sua área. Então, mas, assim, questão de se é melhor em algumas áreas,
em uma área específica do que é em outras, não muito. Tem algumas áreas, assim, que são os cursos, assim, que o UCL tem que são entre os melhores do mundo. Tem arquitetura, que é primeiro do mundo, educação, que é primeiro, e alguns outros, só que eles não são muito relacionados entre si, não é tipo, todos são cursos de engenharia, alguma coisa do tipo. É bem distribuído. Existem oportunidades de pesquisa? É fácil conseguir iniciação científica? Como é esse processo na UCL? Puxa, eu sei que existem, mas eu não sei como funciona esse processo. Desculpa. Existe a possibilidade de realizar projetos. Isso é parte do currículo. Você saberia se os alunos podem criar protótipos de engenharia? Isso aí depende do seu curso. Eu sei que, por exemplo, arquitetura e engenharia tem e ciências em geral, você tem diversas oportunidades de realizar projetos e algumas delas fazem parte do curso, mas você pode fazer isso é, fora do currículo em si também. Eu só não sei muito bem como isso funciona, porque não é minha área, mas eu sei que isso existe, conversando com as pessoas que são. A rotina de estudos é muito extensa ou isso varia de acordo com o curso? Varia de acordo com o curso. No meu caso, eu gasto, umas 15 horas, 20 horas semanais fazendo as leituras do meu curso, sempre. Isso quando eu não tenho nenhum trabalho, porque aí é mais. É, mas aí depende muito do seu curso. Tem curso que é muito mais puxado. Eu sei que arquitetura é um deles. Mas eu sugiro que, se você entrar em UCL, você pergunte isso para os seus professores ou você tente entrar em contato com alguém que é dessa área de novo. Se você quiser me mandar um e-mail, eu posso tentar te colocar em contato com essas pessoas. Existem outras entidades na faculdade, tipo empresa júnior, diretórios científicos? Eu acho que sim, mas eu não sei responder essa pergunta muito bem. Desculpa. Como são as pessoas na UCL? Elas são fechadas? Bom, depende. Tem muita gente em UCL, então eu diria que é, é uma experiência totalmente diferente do Brasil e as pessoas não são iguais as pessoas daqui, os que não são brasileiros, agem de maneira totalmente diferente. As dinâmicas de, de amizade e de contato funcionam de uma maneira que a gente não está acostumado, mas é totalmente possível de se adaptar. Só requer um pouco mais de iniciativa da sua parte, de estar aberto a buscar amizade com essas pessoas e de não só esperar que isso aconteça com você, porque eu sei que no Brasil é muito fácil de fazer amizade, geralmente assim, só de estar no meio das pessoas você acaba fazendo amigos, e aqui você precisa de um pouco mais de esforço e de iniciativa. E, bom, acho que é isso de perguntas. Então, esse aqui é meu e-mail, se vocês quiserem anotar, ou meu Instagram, se alguém quiser me chamar por lá também. E no mais é isso. Muito obrigado aí a todo mundo que veio e escutou essa palestra inteira. Eu espero que tenha ajudado todos vocês. E, por favor, de novo, entre em contato comigo se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa assim que eu possa tentar ajudar vocês. Beleza?